Muito boa noite, minha Paraíba, mais um Frente a Frente, a partir de agora pela sua TV Arapuã. No programa de hoje a gente vai conversar com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que está cumprindo a agenda hoje aqui em João Pessoa e vai conversar conosco aqui no Frente a Frente. Ele que está indo aí, ele está iniciando, né, o terceiro ano do seu mandato à frente da Prefeitura de Campina Grande. Vamos conversar sobre os desafios da cidade nessa nova conjuntura política nacional, inclusive, e dentro da sua agenda para a reeleição. Vamos saber como é que o prefeito Bruno Cunha Lima está tentando equalizar aí, colocar todos os seus aliados no mesmo palanque, os antigos e os novos. Frente a Frente, está no ar. Prefeito Bruno Cunha Lima, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, Luiz, boa noite a todos que estão acompanhando aqui o Frente a Frente. É um prazer voltar, iniciando aí aqui o nosso... nossa jornada de 2023. Aproveitar aqui e deixar um abraço para todos os paraibanos, os pessoenses, em especial os campinenses, que estão aqui acompanhando o Frente a Frente. Obrigado. Você aproveitou aí uma agenda cumprida hoje, durante todo o dia aqui em João Pessoa. Agenda cumprida e cumprida. Né? Começou de manhã cedo, a gente uma série de entrevistas aqui na capital, participação na imprensa, algumas reuniões e também prestigiando a posse da nova defensora geral, a nova defensora pública geral, a doutora Madalena Abrantes, né, que volta para mais um mandato à frente da Defensoria e que cumpre um papel muito bonito, ela que incorpora a alma, de fato, da Defensoria do Estado da Paraíba. Como nós sempre tivemos uma excelente relação, eu fui lá aproveitar para dar um abraço e encerrar aqui com chave de ouro no Frente a Frente. Bom demais. E exatamente por isso, como você já fez um roteiro muito grande, não está muito afim de arrudeios, não. Eu vou ser logo direto. Em geral, já não sou, né? Deixa eu lhe perguntar um tema que é, talvez, no campo político, eu vou até invertendo o pauta, no campo político talvez seja o maior buchicho discutido hoje. Queria que você claramente aí para o nosso telespectador do Frente a Frente respondesse o seguinte: Romero Rodrigues, afinal de contas, é um grande aliado ou uma grande ameaça para Bruno Cunha Lima? De forma nenhuma, Romero é ameaça. Ele, muito pelo contrário, ele tem tudo para ser ainda mais, além do grande aliado do campo político que ele já é, né? Nós já temos essa relação, graças a Deus, muito boa. A prova foi agora as eleições de 2022, onde eu tive aí a oportunidade de, junto com centenas aí de amigos de Campina, de retribuir o apoio que ele me emprestou ali em 2020. E a gente, embora tendo outros aliados, outros amigos candidatos, mas a gente emprestou esse apoio muito maciço, além do voto pessoal, a participação dos nossos amigos, dos nossos aliados na campanha ali em Campina. Mas, como eu estava dizendo, muito mais do que só o aliado político, até pela experiência de ter sido 8 anos prefeito, pelo compromisso que ele já tem com a cidade, independente de mim, mas reforçado, essa chegada, o retorno de Romero à Câmara dos Deputados vai ser essencial, porque ele conhece as necessidades que a cidade tem, ele sabe do quão delicado é a gestão de uma cidade como Campina, que tem problema de cidade grande com receita de cidade pequena. Então eu vejo muito esse binômio, além da parceria política, a parceria administrativa agora vai se consolidar cada vez mais. Essa parceria política, ela tem um condão de sendo concretizada ou materializada numa composição de chapa com a indicação, e se fala também muito isso, eu estou trazendo assuntos de rua para aqui, para a nossa conversa, da ex-primeira-dama, da esposa de Romero Rodrigues, como sua candidata a vice numa chapa à reeleição? Luiz, eu confesso que, óbvio que nós estamos num meio político, e eu costumo dizer sempre que em Pernambuco se discute muito futebol. Aqui em Campina a gente moe, aliás, aqui na Paraíba a gente moe de política, né?
é o moído de manhã bem cedo no rádio, é o moído de meio-dia, é o moído à noite, a gente gosta, vive disso. E, naturalmente, quando se fala em política, não fazer especulação Nós estamos aí a... E você estava livre dela até o dia 31 de outubro de 2022, porque a eleição era presencial e governador. E nem estava, Nem estava tanto, E nem estava tão livre. Mas, nesse sentido, essa questão de debate, de composição de chapa, naturalmente, a essa altura, termina sendo muito antecipada, mas com toda certeza é um dos principais nomes a serem cogitados, tanto no campo político quanto na própria imprensa, pela importância que Romero tem, pelo próprio trabalho desenvolvido por ela. Eu vejo que, costumeiramente, usam até, acho que é o único local onde se usa esse termo, para dizer que vice geralmente é decidido na 1/10 hora, ali já nos finalmente, né? A exceção das eleições de 2020, que no meu caso foi o contrário. Campinas sabia primeiro quem era o nosso candidato a vice-prefeito para depois saber quem era o candidato a prefeito. Mas, em geral, eu vejo que acho que é bem do campo da especulação, mas, claro, pode ser, sim, um grande nome para disputar. Aí me faz retornar a minha abertura da nossa entrevista aqui e, naturalmente, também um pouco para as eleições de 2022. E onde é que caberia e cabe Veneziano Vital do Rego nesse desenho, se ele se concretizar, naturalmente? Ou independentemente dele. Quando é que cabe claro. Veneziano? Eu gosto de fazer pontuar, pôr os pingos nos is. Geralmente se fala sobre alianças dentro de um contexto político. Eu, particularmente, costumo fazer, e naturalmente alianças são possíveis no mundo empresarial, no mundo político, mas, na minha visão, as alianças elas acontecem, ou qualquer tipo de relação política, ela acontece de uma maneira inversa, porque ela precisa levar em consideração, no meu caso, um projeto de cidade. Eu defendo um projeto de cidade. Uma cidade, uma gestão pública parceira da iniciativa privada, menos burocrática, que seja mais eficiente, que seja mais tecnológica. E tudo isso, naturalmente, demanda uma série de mudanças, uma série de reformas, né? A própria adaptação da classe política. E, naturalmente, as pessoas que estão somando dentro de um projeto de cidade, né, termina sendo invariável, ou como é que eu posso dizer, termina tendo uma consequência que é do voto na urna. Né? Então, imagine, fazendo agora essa analogia, eu estou apresentando um projeto de cidade, eu defendo uma cidade que é a cidade que mais gera empregos na Paraíba e no interior do Nordeste, a cidade que teve o melhor desempenho no enfrentamento à pandemia ao longo do ano mais difícil, que foi o ano de 2021. Então, dentro desse contexto inteiro, agora apresentando as nossas demandas à bancada federal, aos deputados estaduais, chegando à eleição 2024, aqueles que acreditarem nesse projeto de cidade que a gente está implantando, naturalmente são convidados a votar. Afinal de contas, né, eleição se ganha com voto na urna. É assim que as eleições no Brasil inteiro são vencidas. Né? Você faz parte de um processo político, mas que deságua com o voto na urna. E nessa hora o voto de Luiz Torres vale tanto quanto o meu. E, naturalmente, a doutor Ulisses Guimarães dizia que a saliva é o lubrificante principal da política. Então, você precisa fazer composições, você precisa construir. No meu caso, qualquer debate, ele visa o interesse público da cidade. Né? E, naturalmente, esse interesse público deságua também no campo político. Então, com relação a Romero, com relação aos deputados federais, os demais deputados estaduais, Veneziano, Pedro, né? O que eu defendo, como eu disse, é um projeto de cidade, e quem tiver disposto a somar com esse projeto de cidade, né, será muito bem-vindo para discutir no campo administrativo e no campo político. Mas você já tem
uma fórmula, ou pelo menos uma teoria de fórmula, porque para além do projeto de cidade, e aí não é em Campina Grande, é no Brasil, no mundo como um todo, a classe política e os políticos trabalham com a composição de o que é, onde eu jogarei nessa equipe, né? Qual é a minha posição nesse time, nessa seleção. E aí a relação com o veneziano é um fato novo, politicamente falando para você, de outubro para cá, né? Você não contava com isso antes das eleições estaduais, não contava com um cenário em Campina Grande dentro da base que sempre militou. A presença agora do senador veneziano traz um fato novo. A minha pergunta objetiva é: qual é a lei da física que você vai tentar implantar, ou que você supõe para caber Romero e veneziano, que estavam e foram, ao longo desses anos todos, enfim, antagônicos? Nesse caso específico, já que você falou em lei da física, a gente... Onde dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, é óbvio. Mas aí também existe uma lógica de precedência, né? Natural, é claro. O primeiro desafio de alguém que está na classe política ou que está militando na política é manter os seus aliados. Você ter, claro, assim como tudo na vida, você precisa ter uma escala de prioridades. E os nossos aliados que, enfim, estão ali na Câmara Municipal, os nossos amigos que estão militando, o caso de Tovar, de Manuel Lugério, o caso do deputado Sargento Neto, os vereadores todos, o caso de Romero, Pedro. Então, esses aliados todos, o nosso esforço é de fazer com que eles estejam conosco. Claro, é óbvio. Havendo espaço para trazer mais pessoas, e aí nesse caso não só o senador veneziano, mas aqueles que queiram, como eu disse, votar ou acompanhar esse projeto de cidade, faz parte do processo político. Uma coisa vamos dizer assim, me facilita um pouco dentro do campo da política é que, embora eu sempre tenha tido posições muito claras, mas eu sempre joguei dentro das quatro linhas. E até mesmo dentro do embate político, eu sempre procurei ser muito respeitoso. Rebobine a fita aí, puxe 2 anos para trás. Se você bem lembrar, aqui no debate que participei aqui na TV Arapuã, que foi mediado por você, se você puxar as minhas intervenções durante a campanha, durante guia eleitoral, durante os debates, você nunca me viu ser desrespeitoso com nenhum dos meus adversários. Você nunca me viu ir para o lado pessoal, você nunca me viu baixar o nível do debate, você nunca me viu fazer essas críticas ácidas, né? Porque eu debato ideias, eu debato a própria cidade, né? E no final das contas é isso que as pessoas querem. Eu acho que passou-se o tempo, exatamente por isso eu quebrei aí um jejum de 15 anos e pedi uma audiência ao governador João Azevedo e agora estou requerendo outra audiência. Você já pediu agora em 2020? Vou requerer outra agora essa semana. Vou enviar um ofício pedindo mais uma audiência, porque embora no campo político nós tenhamos posições diferentes, posições distintas, e eu militei durante 4 anos na Assembleia, na liderança de oposição ao PSB, que à época era liderado por Ricardo Coutinho e tinha João como principal expoente dentro do time de secretários. E hoje é liderado por João. Mas uma coisa é o meu título de eleitor, é a minha posição pessoal. Outra coisa é a minha responsabilidade de gerir a maior cidade do interior do Nordeste. E nesse aspecto, por obrigação, não é por opção, por obrigação, a gente precisa ajudar a promover um tipo de maturidade que às vezes falta ainda na política da Paraíba, que é de permitir que durante o período de campanha, os palanques estejam armados e que o debate político aconteça. Normal, saudável e importante. Passadas as eleições, se desmonta o palanque e se tem um tipo de relação que, embora não seja um casamento ou uma aliança política, mas seja uma relação institucional que permita deixar as diferenças de lado e focar naquilo que converge, aquilo que é mais importante. E cito um exemplo. No ensejo desse pedido de audiência novo, eu vou levar ao governador João Azevedo uma proposta para nós tornarmos Campina o grande celeiro de abastecimento em geral do Nordeste, desse Nordeste oriental, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte
e aqui o interior do Ceará. Com empresas de matriz logística e de distribuição. Já que Campina tem um raio de 300 quilômetros, você está a 120 quilômetros de João Pessoa, 240 do Recife, 280 de Natal, 290 de Maceió. Nesse raio de 300 quilômetros em linha reta, você vai até Mossoró. Então, quem quiser, numa economia digitalizada, onde todo mundo hoje compra, vende via internet, quem quiser atender o Nordeste precisa estar posicionado em Campina. O mais difícil nós já temos. Deus deu, que foi a localização geográfica. O segundo mais difícil, que são as áreas disponíveis, eu me comprometo em nome da Prefeitura em fazer essa cessão, enfim, ainda que com valor subsidiado. O mais relativamente mais fácil ou menos difícil é uma política tributária benéfica, né? Uma redução dos impostos, a exemplo do ICMS, que é o principal deles, que atrai essas empresas para Campina. Isso é com o governo? Isso aí é com o governo. Você vai pedir prioritariamente ao governador? Vou sim. E esperando que seja atendido, porque, por exemplo, muito recentemente foi anunciado um porto seco para Alhandra, que, embora tenha uma localização muito bacana no eixo aqui litorâneo, mas que estrategicamente não está tão bem localizada quanto Campina. Campina é mais para a zona da mata, né? Campina é muito mais bem localizada porque atende tanto o litoral quanto o interior do Nordeste. E recentemente foi anunciado esse porto seco para Alhandra. Então, se houver a percepção de que é importante contribuir com Campina da parte do governo, da minha parte, nós estamos, independente de posição política, nós estamos abertos a fazer essa então relação. Você vai propor ao governador essa parceria para assegurar para Campinas que ela se transforme nesse marco e nesse polo de distribuição a partir do estado da Paraíba. Essa é uma proposta de parceiros políticos muito, muito unidos. Você se inspira, está se inspirando no café da manhã do governador com a oposição para fazer esse pedido? É nisso? Não, na verdade, esse já é um potencial muito grande que Campina tem dentro do nosso plano estratégico. Isso já faz parte, já tem uma característica. As cidades, vou citar só um exemplo, o grupo Alpargatas, né, a detentora do maior espaço de market share ali, de mercado de sandálias de dedo, conhecido pelas Havaianas, levou todo o processo logístico. O maior centro de distribuição de calçados da América Latina foi construído em Campina, que tem uma capacidade de operacionalizar mais de 40 mil pares. Então, toda a operação logística de e-commerce, da venda digital do Grupo Alpargatas para o norte do Brasil, para o Nordeste e para todos os países, né, a venda externa, parte de Campina Grande. Porque Campina tem exatamente essa interseção entre a BR-230 com a BR-104. Você está muito perto de 4 capitais e você está muito próximo dos principais eixos, principais polos econômicos do interior de Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e do interior do Ceará. Então, não é inventar a roda, é simplesmente fazer com que essa potencialidade que Campina tem, ela seja bem explorada, né? Como eu disse, o mais difícil já deu, que foi a localização de Campina no alto da Serra da Borborema. Nós, da nossa parte, nós estamos garantindo as áreas, o terreno, inclusive dentro da captação internacional via Fomplata, que nós estamos fazendo agora, eu estou destinando 60 milhões de reais para a construção desse condomínio logístico, a infraestrutura. E, naturalmente, o que pode ser a cereja do bolo é o benefício tributário, que essa é a parte mais, entre aspas, menos difícil ou mais fácil que cabe ao governo. E cabendo ao governo, basta ali uma decisão administrativa junto à Secretaria da Receita. O governador João Azevedo não é, primeiro porque não pode ser, e de forma, quando fala em política, dá sinais de que não tem ali uma agenda tão ampla de fazer um confronto futuro na Paraíba em relação a isso. Aliás, aqui no próprio Frente a Frente já chegou até a admitir que uma das opções dele é concluir esse mandato e encerrar o seu ciclo, em que pese os aliados não acreditarem ou não torcerem por isso. Isso permite, aí eu
você anunciando que vai pedir essa parceria com o governador, permite que a relação do prefeito Bruno Cunha Lima com o governador João Azevedo, a partir desse simbólico café da manhã com oposição, mas também a partir de lá da inauguração, lá da sede da vice-governadoria, com o Lucas Ribeiro, vice-governador, você consegue antever uma relação diferenciada com o governador João Azevedo, prefeito, ou não? É uma aposta que você está fazendo, mas você não tem tantas fichas em relação a isso? Luiz, sendo sincero, mais do que uma aposta, é uma expectativa, né, de que no momento, como eu disse, no momento da política, as coisas possam, naturalmente, cada um ocupa o seu posto. Passada a política, que existe um tipo de relacionamento institucional, e aqui eu vou dizer o que disse há poucos dias, eu não quero que exista uma relação de amor. João não precisa me amar, nem eu preciso amar João, né? Então, cada caso no seu caso ali, nós estamos falando de uma relação institucional de um governador que é governador e precisa ser governador para todos os 223 municípios, e de um prefeito que é gestor da segunda maior cidade do estado, da cidade mais importante do interior do Nordeste, e que eu tenho 32 anos de vida. A última vez que Campina Grande teve a oportunidade de assinar um convênio com o governo do estado, eu sequer era eleitor, eu não tinha nem 16 anos. Então veja quanto tempo faz, né? Tem gente que já votou nas eleições de 2016, que quando foi assinado esse último convênio, nem nascido era. Então deu tempo de nascer, crescer, completar 16 anos, emitir título de eleitor, desde que houve algum tipo de relacionamento institucional. Então eu espero verdadeiramente que, e espero, e não só espero, eu espero e tento dar a minha contribuição. Hoje, por exemplo, encontrei com o Dr. Jean Nunes, secretário de Segurança, que é uma pessoa com quem eu tenho assim, uma excelente relação, um homem muito correto, assim, muito educado. Sempre que precisa de alguma intervenção junto à prefeitura, ele pessoalmente me liga. Em diversos momentos já tive a oportunidade de ligar para ele, de colocar inclusive estruturas do município, terrenos à disposição para a construção de delegacia, de ajudar na interlocução. A mesma coisa com diversas outras pessoas. Em 2021, eu recebi acho que 4 ou 5 secretários do governo lá, e o fato de eu ser oposição ao governo não me impede de ter uma relação construtiva. Mais uma vez, eu não estou falando que a gente precisa se tornar aliado político. Não, estou falando, e repito, eu digo isso e sempre disse isso, nunca fui da tese do quanto pior melhor, nem na época que era líder da oposição. Eu acho que a demonstração de que a cidade se ressente pelo fato de não ser tão lembrada, ou pelo menos tão quanto deveria, foi o resultado das eleições agora. E da nossa parte, da prefeitura, eu estou disposto a ter uma relação institucional madura, a ter uma relação institucional aberta e de cooperação. Alguma pauta divergente nesse pedido, para além dessa proposta de parceria? Alguma pauta que você vai levar que ainda é divergente entre prefeitura e governo, ou você vai deixar aquilo que é diferença, por exemplo, a repetida ou reeditada, para não estou falando do ponto de vista pejorativo, mas a sempre repetida tese de que o governo não ajuda o São João de Campina, essas coisas serão levadas, ou você vai evitá-las para que elas não atrapalhem as propostas novas aí? Não tenho dificuldade nenhuma, Luiz. Acho que a gente pensar memória é bom e é importante para você não cometer os mesmos erros, mas ninguém pode viver olhando para retrovisor. A gente precisa tomar lições do caminho que já passou, mas não pode viver falando, porque nunca, há muito tempo não ajuda o São João, porque se tiverem dispostos a ajudar agora, na edição de 40 anos, né, será muito bem-vindo, porque a ajuda não é para mim. Eu vou passar. São João esse ano completa 40 anos, desde que em 83 o poeta Ronaldo fez ali no Palhoção, nos coqueiros de Zé Rodrigues, antes de existir Parque do Povo, e colocou lá, maior São João do mundo. É uma perspectiva visionária. Todos nós passamos, passou Ronaldo, passou Cássio, passou Félix, passou Cosete, passou Veneziano, passou Romero, agora sou eu que vou passar também, mais cedo ou mais tarde,
mas o grande evento, que é o principal polo econômico atrativo de Campina, esse permanece e que de fato se ressente porque há muito tempo não conta com o apoio do governo. Enquanto você olha, faça uma comparação, em Pernambuco, né, embora Caruaru falte muito ainda para chegar perto de querer ter o título de maior São João do mundo, mas o principal parceiro de Caruaru na realização do São João é o governo do estado, independente de quem esteja na prefeitura, de quem esteja no governo. Aqui na Paraíba, essa máxima não se aplica, infelizmente. Então, mas objetivamente, nesse encontro, o governador... Você tem outras pautas também? Tenho outras, não só essa, né? Vamos dizer assim, o carro-chefe vai ser esse debate, mas outras pautas, inclusive, que ele possa também querer trazer para a baila, ali para a conversa, não tem problema nenhum. Tá, deixa eu aproveitar então que a gente falou do São João. Você anunciou recentemente a empresa vencedora do processo, né, de escolha para organizar e conduzir isso. É uma empresa do Ceará, de Fortaleza. Também tem um debate, e não um debate desse ano, é um debate de alguns anos. Queria que você tratasse sobre isso, sobre essa história de quem, de forma muito genérica, faz o seguinte: olha, privatizaram o São João de Campina Grande. Fala pra gente qual é a sua leitura em relação a isso. O São João de Campina Grande, efetivamente a gente diz, olha, ali é um parque do povo, é um espaço público, era para ser nada, nenhum real cobrado em lugar algum, mas tem ali a comercialização. É um modelo que, se não for feito desse jeito, também não funciona mais. Enfim, qual é a sua leitura quando alguém diz, está privatizando o São João de Campina Grande? Óbvio que eu respeito qualquer tipo de análise, mas isso não é uma verdade, né? A gente tem lá uma festa que é uma festa pública, mas que, como todo grande evento, também precisa ter espaço para as pessoas que querem pagar por um diferencial, né, natural. Se você for no Rio de Janeiro, você pode brincar lá no Carnaval de Rua do Rio. Se você quiser desfilar numa escola de samba, você vai lá e paga, mas se você não quiser desfilar e quiser ir para o camarote da Boa, lá na Marquês de Sapucaí, você paga, vai pagar caro para ir, como também pode ir de graça para assistir. Então você tem, você tem várias opções. Da mesma forma, nós estamos falando do São João, que é o maior São João do mundo, um evento que movimenta aí R$500 bilhão na nossa economia. Isso não é pouco, e que precisa, por toda a característica que tem, ter espaço para as diversas opções. Quem quer ir os 30 dias sem pagar e que tem o direito de ir para o Parque do Povo, de aproveitar o evento, de ir para uma palhoça, e quem quiser ir também... E não vai ficar atrás do camarote sem ver nada? Não, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Esse ano até, a gente, no termo de referência, essa é a minha primeira licitação para o São João, visto que no ano passado a empresa que operacionalizou o São João, que organizou, o fez mediante uma licitação, acho que do ano de 2019, então eu ainda não era prefeito, e esse ano nós fizemos uma série de adaptações, de mudanças no termo de referência da licitação, inclusive vivendo um momento chave de uma virada conceitual. Durante 39 anos, a prefeitura investiu recursos diretamente na realização do evento. Naturalmente, eu inclusive vejo que o poder público ele é indutor de desenvolvimento, ele não é criador, mas às vezes ele ajuda a despertar o interesse da iniciativa privada. Nesse caso, depois de 39 anos, o São João já está grande o suficiente para caminhar com as próprias pernas, e nesse ano nós fizemos o inverso. No ano passado, a prefeitura teve um desembolso direto de em torno de R$3 milhões. Nesse ano nós fizemos uma mudança. Ao invés de a prefeitura pagar para uma empresa, pela primeira vez a prefeitura vai receber recursos da empresa que venceu a licitação. A empresa está arrendando. Nós abrimos dentro do edital de licitação uma concorrência para uma espécie de fato de leilão entre a concorrência daqueles que estavam ali. Mas não vai deixar a prefeitura refém demais da empresa que vai chegar mandando? Não pode. O povo está entrar, pode não, porque aqui... Não, muito pelo contrário, porque está tudo amarrado já no contrato, na licitação, de que a gestão cultural do evento, a gestão visual do evento, então toda
a conceituação visual, a concepção, tudo isso vai precisar ser aprovado pelo nosso time de comunicação da Prefeitura. E embora nós não sejamos os operacionalizadores diretos, por exemplo, para a contratação de bandas, mas nós temos o poder de veto, né, para que esse controle mais cultural do evento ele aconteça e evite algumas distorções. É verdade que a festa ela é grande, muito grande, e que precisa ter abertura para algumas outras manifestações. Mas existem, por exemplo, datas simbólicas que precisam ser preservadas, turistas que vêm de fora para conhecer a nossa cultura. Então, tem espaço para receber outras manifestações ou manifestações mais novas? Tem, é claro, culturais, mas tem datas que são muito simbólicas e que precisam ter a preservação do maior São João do mundo. Porque uma grande grade de artistas, qualquer cidade pode fazer. Basta ter dinheiro, conseguir patrocínio, você vai contratar grandes artistas de renome nacional e coloca. Então, o diferencial do maior São João do mundo não é só a grade artística, é a concepção cultural do evento, é a percepção... Isso ainda estará no poder, sobre o poder da Prefeitura? Isso ainda não. Agora, mais efetivamente, é que estará. E já que você falou de espaço para o público, esse ano nós temos uma outra coisa que acho que vai ser um diferencial, uma outra novidade, que é o fato de que nós estamos... isso foi uma decisão assim, coordenada com o meu aval, que é para aumentar o espaço para o público não pagante. Em razão dessas últimas edições, para quem foi lá, viu que o espaço de camarotes foi crescendo. Foi crescendo e ficando menor o espaço para o público não pagante. De certa forma, é interessante, mas isso não pode ser uma máxima para o parque do povo. Né? Precisa ter o espaço para quem quer curtir de camarote, quem quer ficar mais tranquilo, mais reservado. É preciso ter. Mas, numa ordem de hierarquia, primeiro precisa vir o povo, já que o parque é do povo. Você está dizendo a gente reduziu... Eu acho que é o que a população quer ouvir, de certa forma, né? Quando você vai chegando no Parque do Povo, a lateral é a rua Sebastião Donato. Né? Então, em formato de U antes, existia um camarote em formato de U, o palco era sacado quase como um palco 360. A gente volta o palco para o fundo, acaba com esses camarotes atrás, acaba com os camarotes aqui do lado direito de quem está olhando para o palco, o camarote vai ficar só do lado esquerdo. Isso vai nos permitir ter muito mais espaço para o público que vai para o chão do evento, que vai para a arena, e também nos permitir ter um palco com uma dimensão maior. Se você olhar o tamanho do palco desse último ano, vamos dizer assim, a boca do palco não era um palco tão grande, tão imponente como deveria ser para o maior São João do mundo. A gente decidiu recuar o palco mais uma vez e acabar com essa bateria lateral aqui de camarotes para poder ter um palco maior e também poder aumentar o espaço para evitar, óbvio que ainda não tem como garantir, mas num dia que tiver um show com muita lotação, pode ser que seja preciso fechar os portões, mas tendo mais espaço, né, ali na frente, menos gente vai ficar do lado de fora. Você falou em poder de veto. Aí eu quero lhe perguntar, além do poder de veto, você vai ter poder de pedir, poder de cobrar em relação ao poder de veto do ponto de vista sobretudo, das atrações. Porque há quem também faça a leitura de que essas empresas que já trabalham com eventos, elas também têm contratos e gerem ali contratações de shows e outros de artistas em outros locais, e pode ser que ele diga o seguinte, Campina pagou, a operação lá é menor, então eu vou botar fulano de tal. E aí eu nem conheço assim os que bombam aí. Acho que o mundo do show business, o mundo do show business, mas sei que 2 ou 3 episódios no São João passado teve fechamento de portões, só um, né? Só um show. Não, foram acho que 4 noites, 4 noites. Que eu não vou arriscar os nomes de quem fechou ali. Mas assim, o receio de que as atrações, por ser essa empresa que também lida com isso, vá para outros lugares e não passe em Campina, para Campina mande só o resto do resto, o famoso RO. Não. Eu acredito que esse vai ser o único São João que eles vão operacionalizar. A empresa, que é uma empresa muito grande, que já tem assim, um know-how muito grande de eventos,
construir uma parceria com um operador local. Então, não vai ser a empresa sozinha que vai fazer. Aliás, todos os grandes players desses eventos, eles sempre que vão a realizar um evento numa determinada localidade que não seja a sua principal, eles precisam de um parceiro local para ajudar a operacionalizar a festa. No ano passado, acho que eu recebi lá na prefeitura 5 grandes nomes aí do show business nacional com intenção de participar da concorrência de São João. E isso naturalmente termina despertando aí esse mundo corporativo de eventos, mas nesse caso eu acho que essa empresa, embora ela seja muito grande, o São João de Campinas será o único São João que eles vão operacionalizar. Então, durante aquele período, internamente para eles não terá, acredito que, concorrência. Na verdade, nós ainda teremos, o pregão aconteceu na semana passada, nós já tivemos, depois disso, um contato muito rápido, só para eu, entre aspas, dar formalmente as boas-vindas e os parabéns pelo resultado do pregão, da licitação, que é pública, foi eletrônica, inclusive, mas agora passado, na verdade, ainda no decorrer dessa semana, pode ser que tenha nosso primeiro encontro presencial para assinatura do contrato, enfim, para que tudo isso seja discutido muito assim abertamente. E no que diz respeito à nossa cobrança, até os artistas, a ideia dos artistas está constando no edital de licitação, né? Então você não pode fugir muito daquilo ali que foi especificado. E, além do mais, nós temos a nossa comissão de fiscalização do contrato, que foi uma iniciativa nossa no ano passado. Nós constituímos com Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com Secretaria de Cultura, Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração. Juntamos, fizemos uma comissão de fiscalização de contrato para que aquilo que está constando ali no contrato seja, de fato, executado e cobrado formalmente da empresa. Bom, vamos falar um pouco mais de gestão para além da questão do São João. Naturalmente, quando você foi eleito, para além da idade, também a questão de anunciar, de defender, de prometer e garantir que faria uma gestão baseada em novas ideias, uma gestão, enfim, com base naquilo que é a visão contemporânea de administração. Chegando no 3º ano dessa gestão, que se concretiza daquilo que você, enfim, vislumbrou do ponto de vista de uma gestão de novas ideias? Luiz, a gestão de uma cidade como Campina, ela reflete para, vamos dizer assim, não só internamente aqui para o nosso mundo de Paraíba. Isso termina nos abrindo margem e perspectiva para interagir com gente do Brasil e do mundo inteiro. Em razão disso, e muito mais por mérito de Campina do que meu pessoal, eu fui eleito vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos para a área de Ciência e Tecnologia. São vice-presidências temáticas e isso vai nos proporcionando relação com muita gente e troca de experiências, mas nesse cômputo aí dos 2 anos, eu diria a você que, além, obviamente, das obras de infraestrutura, que isso é muito bom, é importante. Nós já pavimentamos quase 300 ruas, resolvendo alguns problemas históricos, inclusive, como a construção da ponte da Maria Gomes Carneiro, que é uma rua extensa, tem 1 quilômetro de extensão por 16 metros de largura e uma ponte que era esperada há 50 anos para interligar os 2 lados do Riacho do Prado, fazendo investimentos históricos na educação. Nós estamos hoje, nesse exato momento, com 11 obras de reconstrução de escolas, e eu digo reconstrução porque nós colocamos algumas dessas escolas, como a Tiradentes, a Presidente Kennedy e algumas outras, nós colocamos literalmente ela no chão, derrubamos a escola para construir uma nova. Além disso, são 12 escolas e creches novas que estão sendo ou já iniciadas, a exemplo do Jardim Belágio e de algumas outras que estão sendo licitadas, Major Veneziano e diversas outras. Nós estamos fazendo um investimento maciço de educação, essa visão, essa percepção de que é o nosso principal ativo. Campina tinha menos de 5% das salas das escolas com laboratório de informática. Esse ano nós estamos
saindo de 5% para 100%. Todas as escolas, sem exceção, a cada 200 alunos estão recebendo 40 computadores novos, modernos, Chromebooks. Então, a escola que tiver 400 alunos recebe 80 e assim sucessivamente. Nós colocamos internet de alta velocidade em todas as escolas, estamos climatizando com ar-condicionado todas as salas de aula do município, fazendo conquistas importantes. Mas, apesar de tudo isso, resumindo, esses 2 primeiros anos tem muitas conquistas, quase 20 postos de saúde recuperados, reconstruídos, mas eu ousaria dizer que a maior conquista desses 2 primeiros anos é imaterial. Ela não é percebida com os olhos, que é uma conquista administrativa de gestão, que aponta para uma organização administrativa, fiscal e financeira que construiu a nossa capacidade de pagamento. Eu digo isso porque, você sabe muito bem disso, para todas essas entidades, para municípios, para estados, para órgãos privados e públicos, existe um rating, uma avaliação de capacidade de pagamento. Na régua histórica, Campina Grande, entre A e E, tinha uma nota D. Em 2020, houve um volume de recursos muito grande, e isso fez com que a cidade saísse daquela reta normal e fosse para C. No primeiro ano da nossa gestão, em outubro, nós subimos para B. E em abril do ano passado, pela primeira vez na história, nós fomos para A. E mantivemos isso agora para 2023. Pela primeira vez, nós temos uma capacidade de pagamento nota A. Isso, eu digo por que isso é tão importante, porque com essa organização, mediante essa organização, nós não estamos apenas viabilizando o nosso governo. Isso é importante, é óbvio, mas isso é muito mais que uma visão de governo, é uma visão de Estado, não é uma visão de política pública. É Estado com E maiúsculo, não o Estado da Paraíba, poder público, que está ajudando a cidade a viabilizar, eu arrisco dizer, as próximas 3 décadas. Para você ter ideia, no dia que Bernardo, meu filho, nasceu, dia 26 de outubro, ele nasceu às 14h44, eu ainda estava dentro da sala de parto, eram umas 3h10, 3h15. Juliana ainda estava lá, tirando a placenta, tal. Quando meu telefone tocou, era uma ligação de Brasília, do Ministério da Economia, informando que o nosso pleito de captação internacional de recursos tinha sido aprovado. Mas, Bruno, por que isso é tão marcante? Porque a última vez que Campina teve acesso a crédito internacional foi em 1978. Então, imagine que mais de 40 anos nos separam desde que nós tivemos acesso a última vez. O que a gente conseguiu viabilizar em matéria de gestão está destravando aí os próximos 30 anos de Campina. Agora, prefeito, naturalmente, você celebrando um cenário como esse, a pergunta que eu vou fazer se torna até pequena, em função, porque o que importa é o que está bom agora, o que importa é o que pode gerar de positividade agora. Mas você falando desse jeito, não tem como a gente desvincular, de traduzir essa fala, porque a gestão vinha de 8 anos de Romero Rodrigues, de que ele não conseguiu, Romero nesse caso, cumprir o dever de casa com equilíbrio fiscal. Não é isso. Como é que você se brinda nessa dizer que estamos bem agora, porque estávamos ruim antes com o Romero? Não, de forma nenhuma. Então, já aproveitar e aplicar uma vacina. Eu disse que a última vez que nós tínhamos tido acesso tinha sido em 1978. E definitivamente 78 não é, entre aspas, culpa de Romero. Né? Por força do destino, por força de uma obstinação nossa, a gente procurou, eu me lembro que inclusive numa das conversas que eu tive em 2021, com uma pessoa experiente, que já teve, com 3 delas, mas uma delas já teve a oportunidade de governar Campina, que tem muito histórico, que eu tenho certeza que quer meu bem, quer o bem da cidade. Bruno, não aposta muita ficha nisso não, porque não é fácil. Diversos prefeitos de lá para cá tentaram viabilizar empréstimo internacional, tentaram fazer isso, mas não é fácil porque precisa primeiro de um esforço de pagamento, de renegociação de dívidas. Só para você ter ideia, eu vou te citar 2 dívidas que nós
renegociamos. Uma delas foi a dívida lá do Projeto Cura, que é exatamente essa da década de 70, que ainda existia um passivo para a Campina na ordem de 470 milhões de reais. Durante 10 meses, nós negociamos com o Banco do Brasil, que era o interveniente. Esse havia sido uma dívida internacional que foi nacionalizada ainda no governo Fernando Henrique, que pagou uma parte dessa dívida externa e a dívida ficou contraída com o Tesouro Nacional. Mas ainda havia 470 milhões de dívida. Nós passamos 10 meses renegociando e baixamos essa dívida de 470 para 120. Então, nós conseguimos abater 350 milhões. Mas existe uma contrapartida. Romero vinha pagando uma mensalidade, uma parcela mensal, na ordem de 350 mil. Na minha gestão, a atualização subiu para 400. E para que eu abativesse esses 350 milhões futuros, eu tive que subir de 400 para 1 milhão e 200 a minha parcela mensal. Por força daquela outra emenda constitucional, essa já aprovada agora recentemente pelo Congresso, que possibilitou a renegociação de dívidas com o regime geral da Previdência. A gente conseguiu abater mais aí uns 100, 110 milhões de reais. Então essas duas dívidas juntas conseguiram livrar a Campina de um comprometimento futuro na ordem de 500 milhões de reais quase, R$500 bilhão. Então eu não estou jamais, para deixar bem claro, não estou jamais dizendo que Romero ou enfim... Foi um desastre naquele fiscal. Não, muito pelo contrário, né? Romero fez uma grande gestão, fez uma belíssima gestão, mas aprove a Deus que eu tivesse a oportunidade de renegociar essas dívidas, de pagar diversas dívidas com Receita Federal, dívidas históricas de Campina que vem de muito tempo. O telespectador nos acompanhando e vendo você falar dessa excelência do equilíbrio fiscal, o que significaria essa excelência fiscal? Significaria, enfim, a prefeitura consegue ter uma boa receita e controlar ali suas despesas? Então a gente deve estar pensando assim, então o prefeito está com dinheiro para dar aumento aí para os servidores da educação que estão aí ameaçando greve, queria que você falasse sobre isso, e também a contratação de concursados, inclusive, já tem gente aqui no celular dizendo assim, olha, pergunta ao prefeito se, aí eu queria que você respondesse sobre isso, sobre essa história de recursos para aumento para servidor, especialmente o pessoal da educação, e os concursos que foram realizados, tem ali alguns aprovados da Guarda Municipal esperando ser chamados, se você vai chamar mais nomes, ter mais lista, e outros aprovados que estão aí aguardando. Tem gente ainda aguardando ser chamado? Como é que é isso? Luiz, para deixar bem claro, por partes, equilíbrio não significa dizer necessariamente superávit. Equilíbrio é equilíbrio. Campina tem demanda de cidade grande com receita de cidade pequena. Nós temos o desafio, por exemplo, a única maternidade pública de Campina Grande é uma maternidade municipal. Aqui em João Pessoa, o governo do estado tem maternidade, o governo do estado, enfim, tem a conta aqui com maternidade municipal, com maternidade estadual. Em Campina Grande, a única maternidade é uma maternidade do município, que é responsável, é referência, estou te citando um exemplo, para 180 dos 223 municípios que a Paraíba tem em alta complexidade obstétrica. Ou seja, na Paraíba quase toda, complicou um caso, leva para Campina. Então, a gente tem demandas muito grandes, uma responsabilidade muito grande, não só como um polo regional, mas como um polo estadual, de um modo geral. Veja o caso da Covid. Nós fomos a única cidade em que não houve colapso em nenhum momento da pandemia. Nunca faltou leito em Campina, pelo contrário, a gente recebeu pacientes de diversas cidades do estado e até de outros estados, mas existe naturalmente uma demanda muito grande. A gente, por exemplo, nos 6 primeiros meses do ano passado, nós concedemos mais, como é que eu posso dizer, mais reenquadramentos e realinhamentos funcionais, progressões, do que os últimos 18 anos somados. Então, existe muita coisa que está sendo feita. Os funcionários da educação, por exemplo, os contratados, os temporários, não recebiam janeiro e fevereiro. Só eram recontratados há muitos anos isso. Só eram recontratados geralmente em março. Desde que eu assumi,
que essas pessoas passaram a receber janeiro e fevereiro. Você está pagando salário atrasado lá em Campina Grande? Não, de forma essencialmente todos os meses pagando dentro do mês trabalhado, à exceção agora de uma parte dos contratados que, em razão do aumento de 33% da educação do ano passado, nós tínhamos o recurso, mas não tínhamos orçamento. Então, a gente precisou esperar virar o ano para pagar uma parte desses contratados já nos primeiros dias de 2023. Então, quando a gente fala sobre equilíbrio, não significa dizer que está sobrando dinheiro. A gente renegocia dívidas, a gente paga de forma mais rápida aos nossos fornecedores. Então, isso faz com que a gente consiga renegociar preço, reduzir o valor do custo da operacionalização da máquina. O piso de enfermagem está garantido lá? Isso, aí o que é que eu vou dizer com relação a professores? No ano passado, nós demos 33% de aumento aos professores. Quando nós damos esses 33% de aumento aos professores da ativa, automaticamente o mesmo aumento pelo princípio da paridade constitucional vão para os aposentados. Só para você ter ideia, esses somatórios ativos e inativos me renderam um impacto de 75 milhões de reais a mais que não estavam previstos no nosso orçamento. Não é só o financeiro, porque uma parte do financeiro para os da ativa é coberto pelo Fundeb, pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação do Ensino Básico. Mas os inativos não, tem que tirar do meu caixa. Só os inativos, só o aumento. Eu estou falando só do aumento. Isso repercutiu na ordem de 20 milhões de reais a mais, para o IPSEM, para o regime próprio da Previdência. Então, não existe mágica, não tem como... A gente não tem a galinha dos ovos de ouro, dentro de uma capacidade financeira... Como fez a concessão, prefeito? Como é que fez a concessão sem ter essa projeção para frente do pagamento? Não, nós temos para os 33%, mas tudo que se fala de aumento, mais 15%, por exemplo, esse ano, repercute no meu da ativa e no da inativa. Estou falando que só esses 33% trouxeram um impacto de 55 milhões para ativa e de 20 milhões para inativa. Não tem dinheiro novo, a gente precisa necessariamente tomar essas decisões de aumento, de concessão. A gente paga em dia, dentro do mês trabalhado, faz investimentos. Só para você ter ideia, a média nacional de despesa do Fundeb é entre 70% e 80% com professores, com profissionais, e de 20% a 30% com estrutura física, com custeio da máquina, com aquisição de imóveis, com essas coisas todas para a estrutura, para a reforma de escola. Em Campina, no ano passado, 107% do Fundeb foi gasto só com os professores efetivos. Então, todo o resto precisou ser com recurso próprio do município, dentro do MDE dos 25%. Então, esse debate precisa ser menos politizado e um debate mais transparente para não ter o risco. Professores, óbvio que merecem todos os aumentos. Não existe nenhum profissional sem ter professor. A base de toda e qualquer profissão, a base da sociedade é professor. O ano letivo começou lá? Começou hoje. Começou hoje, Sem nenhum problema. Nosso tempo está estourando aqui. Você vai responder sobre a história dos concursos, mas no próximo bloco a gente vai rapidinho. Você quer ouvir essa resposta de concurso público, de chamamento aí de quem fez o concurso público na prefeitura? Segura aí um minutinho e a gente volta aqui no Frente a Frente.